Eu queria que a gente meditasse um pouquinho hoje, a partir de um texto bíblico, que está lá em Lucas. Lucas no capítulo 22. É Bíblia nova, tá? Caramba, outro nível. Eu não estou achando nada na Bíblia mais. Que a gente se acostuma, né? E eu perdi totalmente agora esse texto. Lucas 22, a partir do versículo 14. Lucas 22, versículo 14. Todos lá? Diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas é daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas entre vós não será assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais em minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. Amém? Esse momento aqui, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia está um subtítulo chamado A Última Páscoa. Está aí para você? Então, na verdade, não seria a última Páscoa, seria a primeira de várias outras. E esse ato aqui de Jesus, esse ato de partilhar a mesa, nós sabemos disso pela leitura dos evangelhos, não é um ato isolado, não é uma ação especial. Na verdade, Jesus gostava de partilhar a mesa. O lugar mais importante, inclusive, da espiritualidade que brota do Novo Testamento é a mesa, né? Porque a mesa é o espaço da comunhão e da debunhão também. É o espaço onde nós nos reunimos para comer e beber. O espaço onde nós nos reunimos para trocar experiências. É o espaço da comunidade. O cristianismo foi logo conhecido como o grupo, o povo, o número de discípulos que praticava a chamada comensalidade, que é o ato de partilhar a mesa com todos e todas. Aliás, isso gerou, desde o início do cristianismo, muita crise, especialmente entre aqueles e aquelas, especialmente aqueles que queriam monopolizar o acesso ao sagrado e assim entendiam que a mesa de Deus não podia ser partilhada com certos indivíduos. Mas o cristianismo afirmou a sua força a partir da lógica do Evangelho de Jesus, exatamente nessa afirmação, nessa certeza de que a mesa que é partilhada não é a mesa de uma determinada denominação, mas sim a mesa do próprio Jesus. É a mesa de Deus. E aqui nesse texto nós temos exatamente o relato de um desses encontros nos quais Jesus partilha a sua mesa com os discípulos. Mas nesse momento aqui há algo especial, há um elemento mais destacado aqui no texto.
que é o elemento da aproximação da cruz. Eu queria destacar aqui nesse texto que a gente leu alguns elementos que eu acho que deveriam fazer parte da ceia que partilhamos. Não apenas esta ceia que iremos partilhar hoje, mas da ceia que partilhamos diariamente. Mesmo porque quando nós retornamos à Igreja Cristã Primitiva, a ceia do Senhor não era um único encontro mensal feito e com um copinho de vinho ou de suco de uva e um pedacinho de pão que até derrete na mão às vezes, né? Por causa do calor. Então fica ali, né? Tem que fazer assim para comer. Não era isso. A mesa da Igreja Cristã Primitiva era um banquete. Era um banquete especialmente dos pobres. Porque na comunidade, quem não tinha o que comer, partilhava a mesa com aqueles que tinham o que oferecer. E é nessa troca que se organizava e se criava uma sociedade de acordo com a lógica do reino de Deus. Uma sociedade justa, fraterna, que partilhava o pão. Por isso que diz Atos dos Apóstolos que entre eles não havia necessitado algum. Porque eles viviam partilhando de si mesmos a própria vida com os outros. E o lugar para fazer isso era a mesa. A mesa que, por exemplo, Pedro partilha com Cornélio, né, o romano, e aí depois Pedro é chamado lá pela igreja de Jerusalém para se retratar, porque a crise lá entre os membros da igreja de Jerusalém era: como é que pode, Pedro, você entrou na casa de um incircunciso e comeu com ele? E aí Pedro tem que contar toda a história da visão que teve de Deus para deixar claro que Deus não faz acepção de pessoas, que a mesa é para todos e todas. Então, a partir dessa lógica toda que eu estou mencionando, eu queria destacar aqui nesse texto alguns elementos, como eu disse, que devem marcar a nossa ceia de hoje, mas as nossas ceias futuras e diárias. Porque, novamente, a ceia do Senhor não é um elemento único que a gente faz em especial no mês. A ceia do Senhor é todo dia que a gente se assenta junto a Deus. Que a gente se assenta junto ao nosso irmão, à nossa irmã, para partilhar da bênção de Deus. Essa é a ceia do Senhor. Amém até aqui? Amém. E aí eu queria então destacar alguns elementos dessa passagem que a gente acabou de ler aqui. O primeiro elemento que eu queria destacar é o seguinte: Jesus quer partilhar a sua mesa conosco. Jesus quer partilhar a sua mesa conosco. Ele diz aqui para os discípulos, no versículo 15: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa. É desejo de Jesus manter comunhão conosco. E se Jesus é revelador de Deus a nós, então a gente pode ter certeza de que é desejo de Deus manter comunhão conosco. Diante de nós, meus irmãos, não há um Deus irado, um Deus com uma mentalidade mimada de uma criança de 4 anos, que ofendida, vira o rosto, né? Como é que é aquela história? Belém, Belém, tô de mal também, não tem um negócio desse? Então, Deus não é assim. Deus não está irritado com o ser humano. Deus ama o ser humano. O apóstolo Paulo é muito claro quando diz que Deus, em Cristo, reconciliou consigo mesmo o mundo. Por que eu estou ressaltando isso? Porque se a gente inverte essa chave e entende que Deus é um Deus irado contra nós e que nós precisaríamos de alguma maneira apaziguar a ira divina para que Ele nos abençoasse, então nenhum de nós poderia estar partilhando a sua mesa. Porque quem de nós é digno para estar na presença de Deus? Quem de nós é? E aliás, é muito problemático o desserviço que muitos fazem quando interpretam aquela passagem de Paulo em Coríntios: examine-se, pois, a si mesmo, e então coma do pão. Lembra dessa passagem? É um desserviço quando as pessoas interpretam essa passagem entendendo que, a partir desse autoexame, nós precisamos chegar à conclusão de que nós somos dignos, então nós podemos participar. Eu já estive em algumas igrejas, gente, na qual esse peso era tão forte que muitos irmãos, cheios do Espírito de Deus, recusavam participar da ceia,
porque se achavam indignos. Inclusive eu já vi gente, diáconos, anotando os nomes de quem não pegava os elementos do pão e o vinho. Eu não sei exatamente para quê. Talvez para, não sei. Esquece isso. Diante de Jesus, todos nós somos indignos. Porque a dignidade da mesa não está em nós, está nele que é digno. Porque ele é digno, nós podemos nos assentarmos à sua mesa. Porque ele é repleto de amor e compaixão, nós podemos nos aproximar dele. Porque ele está desejando ansiosamente comer conosco essa ceia, nós somos bem-vindos aqui. Somos bem-vindos à presença de Deus. Eu garanto a você que em qualquer momento da sua existência que você buscar a Deus, você não encontrará um Deus ausente. Você não encontrará silêncio. Você encontrará o próprio Deus, que às vezes até pode se revelar no silêncio, mas um Deus que está sempre contigo. Porque Deus nos ama, entende? Deus quer ansiosamente comer conosco essa ceia. Então, esse aqui é o primeiro passo. Jesus está ansioso para partilhar conosco a mesa. A segunda característica dessa ceia é que a ceia do Senhor pode acontecer mesmo em meio à dor e ao sofrimento. Jesus fala isso. Tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais eu comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Ora, que sofrimento é esse que Jesus está falando? Qual é o sofrimento? Da cruz. A ceia, a partilha da mesa com Deus, admite a possibilidade da dor, do sofrimento, da crise, da falta de fé, da falta de esperança às vezes, da percepção de que você está sozinho. Essas percepções que nos assolam, a ceia do Senhor admite essas possibilidades, admite essas realidades que nos assombram. Eu estou dizendo isso para que a gente não queira ser um super-herói da fé. Lembra do que o apóstolo Paulo diz? Se alguém está chorando, o que a gente tem que fazer? Lembra? Chorar junto. Chorar junto. A gente invariavelmente faz o contrário, né? Paulo diz assim: chorar com os que choram, se alegrar e alegrar com os que se alegram. A gente faz o contrário. A pessoa está chorando e a gente diz: que isso, rapaz? Que depressão é essa? Não, bola para cima, vamos lá, levanta. Como se fosse fácil fazer isso. Como se, por exemplo, aquelas pessoas que sofrem de depressão no meio evangélico, fosse possível, por uma palavra mágica, esquecer isso e viver. Não, não é verdade. Não é assim que funciona. Chorar com os que choram significa partilhar empaticamente com a dor do outro, porque nós estamos numa mesa. Uma mesa que é uma mesa da nossa casa. Amém? Nessas experiências de dor e de sofrimento, a gente tem muitas para contar. Infelizmente, nesses últimos anos, Deus segue conosco. Essas experiências também fazem parte da espiritualidade. Estão presentes aqui. Amém? Agora Jesus diz: nunca mais a comerei, essa ceia, até que ela se cumpra no reino de Deus. E aí eu digo para vocês o seguinte: em terceiro lugar, a ceia do Senhor é a realização do reino de Deus. Quando Jesus fala assim: eu nunca mais a comerei até que venha o reino de Deus, ele não está pensando numa perspectiva escatológica futurística. Porque o reino de Deus já chegou com ele. E quando ele ressuscita, o reino de Deus é instaurado mais uma vez. Então, todas as vezes que nós partilhamos a mesa, nós estamos afirmando o nosso compromisso com esse reino. E afirmar o nosso compromisso com esse reino é viver segundo a lógica desse reino. É viver segundo as diretrizes desse reino, segundo a ética desse reino. Quando nós nos reunimos para partilhar a mesa do Senhor, não é só apenas um memorial.
não é algo sacramental, mas é algo de mistério, é algo místico. É o compromisso que nós temos de que na nossa própria vida nós viveremos de acordo com os valores do reino de Deus que se cumpriu em Jesus e que, novamente, todas as vezes que a gente se reúne, ele participa conosco desse reino. Amém? A quarta característica desse... São só 52 características, tá? Fiquem tranquilos. A gente tem até 8 da noite, né? O aluguel aqui. Então, 10? Ah, então eu estou menos preocupado. A ceia, gente, como está aqui dizendo no texto, né? As características. A quarta característica. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor é esse espaço onde o próprio Deus se dá a nós. Como Jesus fala, e dá o cálice, receber e repartir entre vós, e depois, tomando pão, tendo dado graças, o partir disse, isso é meu corpo oferecido por vós. Tudo isso aqui é Deus se dando a nós. Deus se revelando a nós. Em Jesus de Nazaré. Deus dando a si mesmo. Lembra que Jesus fala, ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Eu a dou porque eu quero. E essa entrega de Jesus não é só entrega na cruz, é entrega do todo dia. Todo dia ele se oferece em amor e serviço aos outros. E é assim que nós devemos ver essa ceia também. Em quinto lugar, essa ceia admite a possibilidade do contraditório. Porque diz aqui o texto que na ceia, partilhando da ceia, está o traidor. Perceba como é que isso é contraditório? Mas não apenas contraditório. Isso aqui revela, de forma mais ampla possível, o amor de Jesus, que é estendido a todo mundo, sem nenhuma exceção. Até o traidor participa da ceia. Entende? E aí, se a gente quer, então, agir com essa lógica dessa ceia do Senhor, então nós devemos também entender que o chamado do Evangelho e a graça do próprio Deus é para todo mundo. É para todos e todas. É muito lamentável, gente, quando a gente se coloca na posição de porteiro do céu. Sabe como Jesus fala para os fariseus? Jesus diz assim, né? Vocês são chatos demais. Ele não fala com essas palavras, mas vocês são muito chatos. Que vocês se colocam lá como porteiro intermediário do céu, do reino de Deus. Vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Vocês querem colocar sobre os ombros das pessoas um peso que vocês não carregam. Gente difícil, gente chata. Precisamos nos libertar desse espírito farisaico para compreender que o Evangelho é o anúncio para todo mundo. Amém? Construamos pontes e não muros entre as pessoas. Em nome de Jesus. E para a gente terminar, gente, eu estava brincando com 52 itens. Para a gente concluir. Essa ceia do Senhor, ela é marcada por duas questões que são nos textos seguintes que eu fiz questão de ler. Primeiro, ela é marcada pela perspectiva do serviço. Jesus está aqui e está servindo a mesa. É Jesus quem serve. No ambiente judaico, um senhor que está à frente de um grande banquete, não é ele quem serve. Tem servos que vão lá servir por ele. Mas aqui é o próprio Jesus que se encarrega de repartir o pão e de repartir o vinho. É ele quem está servindo. Então, se é assim, nós cumprimos a ceia do Senhor quando nós nos colocamos em serviço aos outros. Amém? Em serviço mesmo. Em serviço ativo, em serviço consciente, em serviço sempre presente, em serviço que se estabelece e que se revela em N possibilidades na vida. Mas ele te coloca em serviço. E mais ainda, está vinculado a essa lógica. Essa ceia do Senhor
reafirma com todas as letras de que a grandeza de Deus é revelada na sua diminuição, autodiminuição. Porque diz lá Jesus, olha, entre o pessoal começa a surgir um assunto sobre quem é melhor entre eles, né? Quem é maior, e Jesus diz, olha, entre os poderosos é assim que funciona, nas nações é assim que funciona, mas entre vocês não pode ser assim. Não pode ser assim. Porque quem é o maior vai servir. Por quê? Porque eu fiz exatamente isso. Amém? E, gente, olha só, para concluir. Todas essas questões que eu falei, que caracterizam a ceia do Senhor, só tem sentido porque é ceia do Senhor e não nossa. Se fosse a ceia da Igreja Batista em Itaipava, certamente, cedo ou tarde, nós faríamos regras para, dentre nós, quem é digno e quem não é digno de participar. Se fosse a ceia da nosso próprio grupo, certamente nós colocaríamos uma hierarquia sobre quem é servido e quem serve. Se fosse uma ceia que não fosse do Senhor, fosse uma ceia criada apenas por nós, cedo ou tarde, a gente iria colocar um Deus irado na conta, um Deus que não quer a nossa presença, um Deus que não quer comunhão conosco, um Deus que até perdoa, mas perdoa depois de fazer a pessoa sofrer pra caramba, perdoa de forma relutante. Só que graças a Deus, essa ceia não é nossa, essa ceia é de Jesus. E o Jesus que está nessa ceia agora entre nós, convida a todos nós a partilhar, mais uma vez, do pão e do vinho. Porque quando a gente faz isso, a gente está anunciando o seguinte: nós encontramos casa perto de Deus, em Jesus. Nós não encontramos um templo, nós encontramos casa. Porque templo, igreja, geralmente é o local onde a gente veste máscaras. Agora a casa é o local que a gente se sente à vontade, não é verdade? Então, Deus nos chama para uma relação de casa, não para uma relação templária. E nessa fé de que Deus está nos chamando para partilhar do seu pão e do seu vinho mais uma vez, hoje nós vamos partilhar a ceia do Senhor. E Jesus está entre nós. E é Ele quem nos serve. É Jesus quem nos serve nesse momento. Então, ao partilharmos a ceia, em nome de Jesus, que nosso coração seja repleto da presença de Deus. Pai Santo, nós te louvamos. Nós te adoramos, Senhor, porque em Jesus de Nazaré nós temos livre acesso à tua presença. Em Jesus temos novo e vivo caminho que nos leva direto ao Senhor. Nós agradecemos por essa mesa, Senhor, da qual todos nós somos indignos. Mas nós nos aproximamos dessa mesa, Senhor, por pura graça, por pura misericórdia do Senhor. E aceitamos o teu convite, Senhor. O Senhor que quer partilhar conosco ansiosamente mais uma vez essa ceia. Nós nos aproximamos e nos assentamos agora na mesa junto ao Pai, graças ao Senhor. Senhor Jesus, nós aceitamos agora o teu corpo e teu sangue, Senhor, como cura para nós, como vida para nós, como sinal da aliança contigo mais uma vez. Nós vamos adorar ao Senhor e vamos louvar a Ti, Deus, e glorificar o Teu nome eternamente por essa graça. Nós colocamos em Tuas mãos cada vida, Senhor, cada um de nós aqui. Nós nos colocamos diante do Senhor. Que Teu Espírito Santo nos toque nesse momento, com muita presença, com muita graça, com muita alegria, com muita renovação.
Teu Espírito Santo restaure o nosso coração nesse momento. Quando nós participarmos, Senhor, da ceia do Senhor, que o Senhor mesmo nos toque com graça e misericórdia, em nome de Jesus.